Pois é, gente, o vídeo de hoje é totalmente dedicado a elas, as lixas. As folhas de lixa, como o próprio nome diz, a gente usa principalmente para lixar as coisas, com o objetivo principal de dar acabamento, ou seja, deixar as superfícies mais lisinhas, mais regulares, com um acabamento final melhor. E como eu estou segurando aqui, existem folhas de cores diferentes que são também indicadas para materiais diferentes, e é sobre elas que eu vou falar hoje. Vamos começar falando das lixas para parede, também chamadas de lixas para massa, que elas são usadas principalmente quando a gente quer dar um acabamento melhor na parede, por exemplo, depois da aplicação de massa corrida ou massa acrílica, ou depois que a gente fez um consertinho usando gesso, que ele fica mais altinho e a gente quer nivelar, quer deixar a parede bem lisinha, ou também antes de determinadas repinturas. Então existem algumas tintas, como por exemplo, tinta com acabamento acetinado ou tinta com acabamento semibrilho, que a gente precisa, o que a gente chama de dar uma quebrada de lixa, ou seja, dar uma lixada geral na parede, na tinta mesmo, antes dela receber a repintura para ter um acabamento melhor. Essas lixas, geralmente, elas são vermelhas e aqui elas estão em tonalidades diferentes. Vou mostrar aqui para vocês no detalhe. Essa aqui mais clarinha, se a gente olhar atrás, essa aqui já é uma dica também que eu já te dou, vem escrito para qual material ela é indicada. Então tá aqui escrito massa, né? E esse outro tipo, que tem uma tonalidade um pouquinho mais escura, ela é uma lixa multiuso. Então você pode usar também na parede, mas pode usar em outras superfícies. Existem também as lixas que são específicas para madeira e geralmente elas têm essa coloração mais marrom. As lixas que eu mostrei anteriormente para massa, claro que se você precisar, por exemplo, dar um acabamento numa madeira que está soltando muito fiapo ou que está com a superfície muito irregular, você pode usar também a lixa vermelha na madeira, mas como o vídeo de hoje é voltado a explicar os diferentes tipos e as principais aplicações, a marrom é usada principalmente para lixar madeira. E da mesma forma, quando a gente olha aqui atrás, ó, ela vem escrito para qual material. Então aqui no caso a gente lê que ela é para madeira. E aí tem também as lixas para ferro e as lixas d'água. Vamos ver a diferença. A lixa d'água, ela é pretinha aqui. E se a gente olhar atrás, ó, ela está escrito também, lixa d'água. Então, muitas vezes a gente não vê o material para o qual ela é indicado, então esse ponto é importante a gente entender. Como o próprio nome diz, as lixas d'água, elas são usadas para dar acabamento em superfícies úmidas ou que vão receber um pouquinho de água. E ela é muito usada, por exemplo, em superfícies metálicas ou em serviços de funilaria. E aí, tem um outro tipo de lixa que também é preto, mas se a gente olhar atrás, a gente vê que está escrito aqui, ó, lixa ferro ou lixa esmeril. Então, ela é usada para dar acabamento em superfícies metálicas, superfícies de ferro. E além da gente entender quais são os materiais que cada lixa é indicado, é muito importante a gente entender a questão da granulometria. Esse nome difícil, na verdade, ele se refere ao quanto uma lixa é abrasiva. Então, quanto mais abrasiva, quanto mais grossa ela for, ela vai gastar bem mais o material. E quanto menos abrasiva ela for, ela vai servir para serviços mais delicados, para um acabamento mais final. Tá bom, Mari, mas como é que eu descubro isso sem ser só na mão? Isso vem também escrito na parte de trás das lixas. Essa aqui, por exemplo, é uma folha de grão 180 e como a gente está vendo aqui, ela é uma lixa multiuso. Já essa aqui é uma lixa 220 para madeira e essa aqui, uma lixa de ferro, que tem a granulometria de 320. Quanto mais alto é esse número, ou seja, uma lixa 320, ela é mais fina, ela vai dar um acabamento mais fino, ela é menos abrasiva do que uma lixa, por exemplo, 100 ou uma lixa 80. Então é importante você lembrar que quanto menor esse número, mais grossa sim ela vai ser. Quanto maior esse número, mais dedicada para acabamentos mais finos ela vai ser. Com isso, fica mais fácil você escolher a lixa certa para o material, mas também entender qual é a sua necessidade. Se você tem, por exemplo, uma parede que está muito áspera, muito irregular, vale você começar a lixar com uma lixa mais grossa, uma lixa de granulometria mais baixa e depois dar um acabamento com uma lixa de granulometria maior, uma lixa mais fininha, que vale também para madeira e para outros materiais. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou desse conteúdo, me dê um like, se inscreve aqui no canal que toda semana tem dica nova para te ajudar a resolver os pepinos aí da sua casa. Lembrando que eu sou a Mari Pavan, fundadora do Agiliza Lab e que ferramenta é sim coisa de mulher.